Bom dia, meus amados, meus queridos. Então, como vocês estão? Tudo bom? Fizeram os exercícios direitinho? Como a tia pediu? Então, hoje nós vamos fazer a correção, ok? Então, corrigindo a página 9, entendendo melhor. O tema do texto que você leu é o extrativismo, a piscicultura, o ecoturismo, a pecuária ou a agricultura. Então, a tia botou as letras A, B, C, D e E aqui no caderninho para dar a resposta. Então, nós vimos que o extrativismo não pode ser o extrativismo porque extrativismo são todos os recursos naturais. E aqui estamos falando, é você extrair todos os recursos naturais da natureza. E aqui estamos falando de gado bovino que veio da Europa para o Brasil, ok? Então, não é esse. A piscicultura, que é a letra B, está falando, a piscicultura é a criação de peixes. A letra C é o ecoturismo. O ecoturismo é proveniente das visitações que as pessoas fazem às cidades ou nos interiores, né, como trilhas e etc., para observar a natureza. Isso é o ecoturismo. A letra D vem falando da pecuária. O que é a pecuária? A pecuária é a criação de gados. Será que está de acordo com o texto da página número 8? Sim, porque está falando de criação de gado bovino, inclusive leiteiro, né? Então, a resposta certa é a letra D. A letra E está falando da agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é o cultivo da vegetação que é proveniente para a alimentação das pessoas. Isso é agricultura, ok? O número 2 vem falando assim: com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, houve algumas alterações no universo da pecuária. Que alterações foram essas? Aí vemos a resposta aqui no parágrafo número 2. O rebanho brasileiro não seria apenas fonte de carne e força para o trabalho. Seria também o quê? Produtor de leite, para atender a um antigo hábito dos portugueses, que era o hábito de consumir os derivados do leite, como o queijo e a manteiga. Então, os rebanhos seriam produtores de leite também. Ok? Porque os portugueses gostavam de comer manteiga e queijo, e esses são derivados do leite, ok? Então, vamos para a pergunta número 3. O número 3 pergunta assim: quais fatores favoreceram a importação do rebanho de bois de raça leiteira da Europa para o Brasil? Então, quais foram esses fatores? A resposta aqui no parágrafo número 3. A partir dessa época, começaram a ser importados animais das raças leiteiras, vindas da Europa, que se adaptavam bem ao clima temperado do Brasil e de Minas Gerais. A vegetação mineira, formada por vários tipos de capim, favoreceu a produção desses gados. Então, a pergunta número 3. Quais foram os fatores para a importação do gado bovino para o Brasil? Então, primeiramente, foi o quê? A vegetação, né, que era a vegetação do Brasil, né, da mineira, vegetação mineira, o clima, né, estou falando do clima temperado do Brasil. Clima temperado do Brasil. E se vocês responderem que o clima temperado do Brasil e de Minas Gerais, a vegetação mineira formada por vários tipos de capim, também tá ok, tá ok? Tá certo também. Número 4.
Número 4. Qual é o país que mais exporta carne no mundo? Essa resposta está abaixo aqui do segundo subtítulo, que é uma história de sucesso. O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, cerca de 200 milhões de animais, o que lhe confere o posto de maior exportador mundial de carne. Então, qual é o país que mais exporta? É o Brasil. Ok? Brasil. Número 5. Qual é a posição que Minas Gerais ocupa na pecuária com relação aos outros estados brasileiros? Essa resposta está no segundo parágrafo do segundo subtítulo aqui de uma história de sucesso, que diz assim, ó: nesse contexto, Minas Gerais tem posição de destaque, pois ocupa o segundo lugar entre os estados brasileiros. Então, qual é a posição de Minas? É o segundo lugar, ok? Entre os estados brasileiros, entre os estados brasileiros. Vocês fizeram assim, tá corretíssimo, ok?